Aleluias. Vamos à palavra do Senhor. João capítulo 16, versículo 33. Aleluias. E o tema da palavra de hoje é: a nossa alegria é completa em Jesus. Diga comigo, a nossa alegria é completa em Jesus. Amém? Diz assim, João 16, aleluias. A partir do 33, aleluias. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Diga graças a Deus. Pode se assentar na presença do Senhor. Aleluias. Vou pedir para baixar um pouquinho esse microfone. Aleluias. Queridos, hoje nós vamos falar, o tema da nossa palavra hoje, aleluias, dentro daquilo que nós falamos aqui, que a nossa alegria ela é completa em Jesus. Hoje nós vamos falar sobre aflição. Deus me deu essa palavra hoje, o dia todo Deus ficou falando comigo, né? Foi nesse dia que eu recebi essa palavra. Na verdade, dia de ontem eu não estava muito bem, mas hoje na madrugada eu já estive com o Senhor, Ele me acordou, me deu graça, e desde a madrugada eu estava, além de toda a oração, eu estava pedindo ao Senhor a palavra para hoje, porque isso não é humano, não pode ser humano, não funciona se for humano, né? A letra mata, mas o que dá a vida é o Espírito. Aleluias. Então eu estava pedindo uma palavra e o Senhor ficou o dia todo ministrando ao meu coração. Amém? E, aleluias, irmãos, como nós estamos vendo, né? Aflição, dor, sofrimento, frustrações, decepções. Eu, como pastora, eu não só tenho visto, como tenho recebido muitos pedidos de oração, muita gente passando por aflições. Isso não deveria ser novidade para a gente, já que o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos. Falou lá atrás, né? Então, aleluias. Para nós no presente teremos aflições. Aleluias. Isso faz parte do pacote de ficar na terra, de estar na terra. No céu não vai haver aflição. No céu não vai haver, aleluia, sofrimento. Mas aqui na terra, nós como cristãos, nós precisamos entender que sim, nós vamos ter aflição. E o que o Senhor, aleluias, nos pede é o bom ânimo, aleluias. É olhando para a cruz, é olhando para Jesus que venceu. Amém? Tantas coisas, né? Eu estava vendo aquele moço que fez que fez a última, como é que fala? De série, o quê? Jornada, a última temporada. Valeu, obrigada. A última temporada, né? Do The Chosen, que vai ser agora da crucificação, né? E ele estava dando uma entrevista muito quebrantado e falando para ele, e falando como que foi difícil fazer aquela parte e ver todo o sofrimento que o Senhor passou ali por nós, aleluias, né? E ele estava muito quebrantado e chorando e falando, sabe, que a única coisa que ele podia dizer para Jesus é: Senhor, eu vou estar com você todos os dias da minha vida aqui na terra, aleluia, e vou procurar. Eu peço que o Senhor me ajude a fazer sua vontade, me ajuda a te agradar. E ele falando que na cabeça dele aquilo assim, vamos dizer assim, é impensável, né? Pensar em todo o sofrimento, porque ali eles colocaram tudo ali, irmãos, como a Bíblia, a história descreve, a realidade ali, né? Eles tentaram se aproximar ao máximo. E ele falando que só de fingir aquilo, né? Fingir, ele é um ator. Ele falou que para ele foi muito difícil e que todas as cenas foram tomadas de muita emoção, porque ele disse que não conseguia se segurar. Então, aleluias,
Jesus, ele quando fala isso para os discípulos, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci. Essa frase, ela não está isolada, tem um contexto. E eu quero ler esse contexto com vocês, para que nós possamos discorrer esse texto. E eu quero que você venha comigo, aleluias, no mesmo 16, a partir do versículo 17, que diz assim: alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros. O que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. Aleluias. Por que vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo, os discípulos falando, né? E Jesus fala no 19, aleluias. Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E disse: a mulher que está dando à luz, ela sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. Aleluias. E ninguém, diz a palavra do Senhor, lhes tirará essa alegria. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja, aleluias, completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pediram em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Aleluias. Diga graças a Deus. Jesus falou essas palavras para eles porque ele estava para morrer. Aleluias. E os discípulos estavam ali num período mais ou menos de 3 anos de muita alegria com Jesus. Tudo de bom acontecia, tudo de bom eles viram, amém? Eles não viram impossibilidades. Não tinham o que comer, Jesus multiplicava. Estava doente, Jesus curava. Estava oprimido, Jesus libertava. Eles viram sinais, prodígios e maravilhas, aleluias, durante esses 3 anos. Mas Jesus aqui está dizendo para eles, aleluias, agora vocês vão chorar, aleluias, e vão se lamentar, aleluias. Mas ele também diz, vocês vão se entristecer, mas a tristeza de vocês vai se transformar em alegria. Então, o Senhor estava dizendo para eles, agora vocês vão passar por coisas que vocês não passaram. Aleluia. Por quê? Porque vocês vão ver o Filho do Homem, ele ser preso, vocês vão ver ele sofrer, ele padecer, vocês vão ver ele ser crucificado, vocês vão ser afligidos. Aleluias. E quando ele fala, vocês vão se alegrar, ele está falando sobre a ressurreição. Vocês vão ter um período de tristeza, mas logo depois vocês vão se alegrar. Alegrar por quê? Porque eu vou ressuscitar. E eu vou voltar para vocês. Aleluias. E a alegria de vocês, aleluia, será completa. E ele dá, aleluias, esse exemplo, aleluias, de quando uma mulher está grávida, aleluias, e ela começa a ter dores de parto, aleluias, para ter a criança. E ela sofre. Toda mulher sabe, aleluias, toda mulher aqui que é mãe, sabe, aleluia, como é esse processo. Mas ele fala, quando a criança nasce, a mulher ela se esquece da dor,
pela alegria de ver o filho que nasceu. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração, aleluias. Quando ele estava falando sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição com os discípulos, aleluias, que estava próximo para acontecer, aleluias. Ele estava dizendo que o coração deles ia ser tomado de uma tristeza. Toda aflição, ela produz o quê? Tristeza. A aflição é algo que aflige a alma. Quando nós falamos coração, nós estamos falando sobre a alma. Então, aleluias, quando nós estamos sendo afligidos na nossa alma, no nosso coração, nós estamos passando por aflições, né? Quantas vezes você fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas eu estou servindo a Deus, eu estou indo direitinho, aleluias. Eu estou caminhando, por que eu estou passando por isso? Aleluias. Porque é necessário. Porque como o Senhor disse, vocês passarão por um tempo, mas logo depois vocês entrarão em um outro tempo, um tempo de alegria. Amém? Então, é necessário, aleluias, a aflição. E quando o Senhor dá aqui o exemplo dessa mulher, o Senhor começou a me ministrar, aleluias, o que nós podemos vislumbrar, aleluias, com momentos de aflições que nós estamos passando, aleluias. E eu quero dizer isso para você hoje. Todo momento de aflição que você passa, ele está, na verdade, aleluias, te mostrando o tempo novo que virá na tua vida, em que será um tempo bom, que será um tempo de alegria. Diga graças a Deus. Aleluias. Você sabe que nós vemos, inclusive, nós devíamos ser mais, em vez de chorar e lamentar mais, nós devíamos ser mais estudiosos da palavra, nós devíamos ser mais homens e mulheres de oração, para entender que, aleluias, não é porque o tempo está ruim que significa que é algo ruim, aleluias. Porque quando a mulher ela está dando a luz, quando ela está para dar a luz, a dor dela chega a muitas mulheres a ser quase mortal. Ela chega muitas mulheres a pensar que vai morrer. Mas ela está sofrendo para trazer ao mundo algo bom, algo que ela quer. Diga glória a Deus. Ela está sofrendo para trazer no mundo algo que foi gerado dentro dela. Então, a aflição e o sofrimento, muitas vezes, aleluias, a dor que você está sentindo para trazer a luz que foi gerado, aleluias, por Deus na sua vida. Diga graças a Deus. Você já prestou atenção que toda vez que está para acontecer uma coisa boa com você começa a passar o quê? Luta. Aleluias. Toda vez que algo está para acontecer, algo de bom na sua vida, se levanta um período de quê? De luta. E parece assim, nossa, mas Deus falou isso, mas meu Deus do céu, está ao contrário. Está uma luta, está uma batalha. Aleluias. E nós deveríamos, aleluias, fazer como Jesus falou para eles. Olha, até agora vocês não pediram nada para o Pai. Mas, aleluias, agora vocês vão poder pedir. Vocês pedirão no meu nome. E tudo que vocês pedirem será feito para que a alegria de vocês seja o quê? Completa. Aleluias. Deus não só quer nos dar alegria, mas Ele quer nos dar a alegria, diga, completa. Em Jesus a nossa alegria é completa. Por que ela é completa? Porque até os momentos de aflições que nós passamos está gerando algo melhor e maior para o nosso futuro. Diga glória a Deus. Aleluias. Eu cresci ouvindo isso, Negachei, que o diabo é trombeteiro da bênção. Quando você vê muita luta se levantando, na verdade é porque algo grande, algo bom de Deus está para acontecer na sua vida. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer como Jesus disse, orar ao Pai. Jesus está dizendo para eles, até agora vocês não pediram nada. Por que eles não pediam para o Pai?
porque Jesus estava ali, tudo que eles precisavam, eles pediam para quem? Para Jesus. Está precisando de cura? Leva até Jesus. Está pedindo isso, está precisando disso, daquilo. Agora vocês vão pedir ao Pai, no meu nome. Amém? Aleluias. E o Pai vai fazer o quê? O Pai fará. Aleluias. Porque vocês creram em mim, vocês creram no meu nome, vocês creram que o Pai me enviou. Aleluias. Assim vocês saberão que o Pai os ama. Qual que é a chave, aleluias, para os momentos de aflição? Aleluias. De orar ao Pai. E eu gosto de explicar tanto as coisas, porque, aleluias, eu não gosto que o diabo coloque dúvida na cabeça de vocês. Todas as vezes que eu vou pregar uma palavra, eu estudo ela. Leia comigo aqui as palavras de Jesus. Aleluias. Aleluias. Versículo 23. 22. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. E vocês, disse Jesus, se alegrarão. E ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia, aleluias, vocês não me perguntarão mais nada. Que dia? Diga, dia da ressurreição, pós-ressurreição. Amém? Naquele dia, aleluias, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu Pai. E ele diz assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam no nome de quem? Jesus está dizendo no nome dele: peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja o quê? Completa. Aleluias. Meu Pai lhes dará tudo o que pedirem no meu nome. Aleluias. Então, o momento, aleluias, de angústia, o momento da aflição, precisa ser momento de oração. E não, aleluias, momento de entrega, aleluias. Não momento de, aleluias, de desânimo. Não momento de desistência, aleluias. Jesus, ele fala algo muito tremendo. Ele diz: a tristeza de vocês, ela será transformada, aleluias, em alegria. Ele, aleluias, quando ele fala transformar, em hebraico é rafak. Diga comigo, rafak. Aleluias. Isso significa virar, transformar, mudar completamente, trocar a condição. Aleluias. Diga, trocar a condição. Então Jesus estava dizendo o quê? Que quando ele disse a tristeza de vocês vai ser transformada em alegria, ele estava dizendo, aleluias, que a alegria viria depois daquela situação. Ele não estava dizendo que a alegria viria depois daquela situação que passasse, mas que aquela situação que estava causando aquela aflição, aleluias, seria transformada em algo que traria alegria, aleluias. Diga: o que hoje está me fazendo sofrer, o que hoje está me fazendo chorar, vai ser transformado no motivo da minha alegria. Isso é o poder da transformação. Onde nós vemos isso? Aleluias. Nós vemos, aleluias, da palavra do Senhor, aleluias, em João 2:1, aleluias, quando o Senhor transformou, aleluias, a água em vinho, aleluias. Ele não mudou o período da tristeza. Ele não, aleluias, falou: olha, o casamento acabou, o vinho acabou, então o casamento acabou, vai todo mundo para casa.
Aleluia. Vocês vão ter outros períodos de alegria. Vocês vão ter outros motivos de alegria. Vocês acabaram de casar, vai ter muito motivo para alegria. Aleluia. Por que vocês vão se importar? Só porque o vinho acabou? Aleluia. Mas ele não fez isso. Amém? Você já sabe o que aconteceu. Eu vou lá para eu ler João 2:1. Eu só quero aquele momento específico. Aleluias. Que diz assim. Glória a Deus. Cadê? Tá aqui. Aleluias. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, no 2. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E vocês já sabem. Jesus responde: que temos nós em comum, mulher? Minha hora ainda não é chegada, não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo quanto eles lhe mandar. 6. Ali estavam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais em cada pote. Cabiam entre 80 e 120 litros. Disse aos serviçais: encha com água. Aleluias. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água, que fora o quê? Diga, transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então ele chama o noivo e diz: todos servem primeiro o melhor vinho e depois, aleluia, se os convidados já beberam bastante, ele serve o inferior, mas você guardou o melhor até agora. Ele transformou, ele fez, aleluia, uma transformação naquela situação. Ele não mudou a situação, ele transformou aquela situação que era de tristeza, que era de vergonha, ele transformou com o poder dele, aleluia, em algo melhor, em algo maior, em uma alegria maior. Diga glória a Deus. Porque se você for pensar que então o vinho que estava servindo naquela festa era um vinho inferior, para os caras dizerem que o melhor foi o que foi transformado por Jesus, eu quero dizer para você, aleluias, como diz a palavra do Senhor, que muito melhor é o que você vai viver depois dessa aflição, amém? Muito melhor do que aquilo que você pensava que era bom, que você tinha que era bom, melhor vai ser agora, depois do poder de transformação do Senhor Jesus. Por isso ele disse: agora vocês vão ficar tristes por um tempo, mas a alegria de vocês vai ser, a tristeza de vocês vai ser transformada em alegria. Aleluia. E ninguém poderá tirar-lhes essa alegria. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga se eu estou aflita hoje, ou aflito. Aleluia. Diga: o Senhor, Ele vai transformar a minha tristeza em alegria, em nome de Jesus. Diga comigo: no lugar da minha tristeza. Diga: não é em outro lugar, é no lugar da minha tristeza, da minha aflição. Eu vou me alegrar através do poder de Jesus, que vai transformar essa situação, em nome de Jesus. Salmos 30, aleluias, versículo 11, vai nos falar algo, aleluias. Salmos 30, 11, diz, aleluias: tu mudaste o meu pranto em dança, aleluias. Tu tiraste a minha veste de lamento, aleluia. O salmista está dizendo: e me vestiste de quê? De alegria. Diga: só na presença de Jesus eu posso viver isso. Quem mais pode fazer isso? Retorna lá, por favor.
Quem pode mudar o pranto nosso, aleluia, em dança? Quem pode fazer com que um homem ou mulher que está chorando aqui agora comece a dançar de quê? Diga, de alegria. Como assim? Porque o Espírito Santo entrou. Não é sobre isso, mas está falando sobre mudança de situações, mudança de momentos, de, aleluia, atmosfera, mudança, aleluia, de transformar aquilo que estava fazendo o choro em motivo para dançar, para se alegrar. Diga glória a Deus! Só Jesus tem, aleluia, só Deus tem poder para tirar veste de lamento e colocar veste de quê? De alegria. Só na presença de Deus nós podemos viver isso. Aleluias. Você está entendendo como é maravilhoso servir a Deus? Aleluias. Você pode estar triste ou chorando hoje, mas, aleluias, pela manhã você vai o quê? Você vai o quê? Declare a palavra de Deus, declare a sua vitória. Amém? Você pode estar chorando hoje, você pode estar triste hoje, mas amanhã pela manhã você vai o quê? Amém! Glória a Deus! Oh, Deus, ajuda! 30:12, segue aí, meu filho, em nome de Jesus, para que meu ser cante louvores a ti e não se cale. Deus nos quer calado ou cantando louvores para ele? Cantando louvores, aleluias. Por isso, aleluias, que na presença de Jesus a nossa alegria é completa, porque ele tem prazer, aleluias, de transformar o nosso choro em alegria, porque esse, aleluias, canto que sai dos nossos lábios, quando Deus muda uma situação, quando Deus vira um cativeiro, nossa, é algo que sobe como incenso maravilhoso perante o Senhor, esse louvor a Deus, aleluias, que faz estas coisas, essa gratidão a Deus, diga glória a Deus. Para que meu ser cante louvores a ti, não se cale, Senhor. Porque a pessoa que está triste, ela tem dificuldades, é muito difícil louvar o Senhor no meio da tristeza. Ah, mas tem quem louve, tem, aleluia, é isso que Deus quer, sim, é o que Deus quer, a gente louve Ele o tempo todo. Tem gente que consegue, glória a Deus, mas é muito difícil louvar o Senhor com tristeza. Mas nós temos que louvar. Meu Deus, eu te darei graças para sempre. Tem mais alguma coisa? Vai no 13. Era só isso. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. É Ele que muda o nosso pranto em dança. Nossa tristeza em alegria. Deus faz estas coisas. Aleluias. Em Jesus a nossa alegria é completa. Amém. Diga em Jesus, a minha alegria é completa. Aleluias, glória a Deus. O que Jesus estava dizendo para eles? Aleluia, Jesus estava dizendo, aleluias, aleluias. Quando ele disse a tristeza de vocês será transformada em alegria, ele estava dizendo que a alegria viria depois daquela situação, aleluias, de todo aquele sofrimento que eles viriam ele passar. Aleluias, ela voltaria, seria restaurada quando eles vissem ele vivo, quando eles vissem ele ressuscitado. Aleluias, diga glória a Deus. Aleluias, diga em nome de Jesus. Eu profetizo que hoje o Senhor está transformando a minha tristeza em alegria, o meu pranto em riso. Eu declaro que nesse dia o Senhor está transformando tudo que está afligindo a minha alma, aleluias, em alegria, em nome de Jesus, aleluias, aleluias. Então, qual é a conclusão? A conclusão é quando algo está sendo gerado em nós, algo de Deus, algo bom, aleluias, nós vamos passar por dores. Aleluia, também chamado de quê? Diga, aflições. Porque
Na Bíblia você vai vendo todas as vezes que o Senhor vai falar a respeito de gerar, de ter um filho, vai dar essa, aleluias, essa experiência, ele vai falar dessa mulher, aleluias, nesse momento de dor, para ter, aleluias, o que foi gerado, a semente que foi gerada dentro dela, ela vai passar por esse período. Então, o Senhor, ele quer que você, aleluias, hoje, entenda isso. Se você está passando hoje por um período de dor, de aflição, a palavra do Senhor para você é: tenha bom ânimo. Amém? Tenha bom ânimo. Jesus disse: eu venci. Amém? Tenha bom ânimo. Restaure o seu ânimo nessa noite no Senhor. Olha para Jesus que está na sua vida. Ele venceu e ele vai transformar essa alegria, essa tristeza em alegria. O terceiro dia, ele vai acontecer na sua vida. Aleluia. Talvez você está pensando, mas vai demorar para essa situação mudar. Para eles durou 3 dias. E eu quero profetizar na tua vida que aquilo que está te afligindo hoje, daqui a 3 dias, vai se transformar em alegria na presença do Senhor. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. E a única coisa que eu te peço é que você testemunhe. Comece a testemunhar lá no grupo da igreja. Olha esse compromisso. Mande um áudio, mande, aleluia, um texto, mas diga a palavra que eu recebi no domingo. Aleluias. No terceiro dia, a mudança daquilo que estava me afligindo se cumpriu. E você conte para a glória de quem? Para a glória de Deus. O que eu vou fazer nesses 3 dias? Você vai pedir ao Pai. O que está acontecendo? O que está te afligindo? O que você vai pedir ao Pai? Pai, retira essa aflição. Eu vou orar assim. Irmãos, não vamos ser religiosos. Até Jesus orou. E falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele pediu ou não pediu? Mas, todavia, seja feita a sua vontade. Ele orou. Então, você vai orar. A partir de hoje, nós vamos começar aqui. Você vai, segunda, terça, aleluias, quarta. Você vai estar orando, você vai estar colocando essas situações. Porque a maioria das pessoas que se afligem, em vez delas orarem, elas se calam. Elas se entregam à tristeza. Elas se entregam ao problema, abaixa a cabeça e fala: não tem mais jeito. Sabe? Não, tem sim. A presença de Jesus tem. Porque Jesus tem esse poder transformador. Da mesma forma que ele fez todos aqueles milagres que nós lemos. E inclusive esse aqui, do aleluias, da transformação da água em vinho. O Senhor, ele é o mesmo, aleluias. Hoje ele não mudou, ele está vivo, ele continua fazendo. Você precisa crer. Você precisa agora orar ao Pai no nome de Jesus. Você precisa pedir ao Pai em nome de Jesus. Você precisa aproveitar esse acesso que Jesus conquistou para mim, para você na cruz. Que acesso? Acesso ao nosso Pai que está no céu, o nosso papai querido. Quantas vezes situações estão acontecendo e, aleluias, muitos dos filhos de Deus não oram, não pedem ajuda para o Pai, não falam para o Pai: Pai, eu estou passando isso, está acontecendo isso. Nas minhas orações, quando eu falo com meu Pai, eu não dou voltas, eu não floreio como diz o outro. Eu sou objetiva, eu sou clara. Pai, está assim, assim, assim. Pai, me ajuda. Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Nunca o Pai vai nos ouvir se não for pelo nome de Jesus. Porque, aleluias, é pelo nome dele que nós acessamos o Pai. É pelo nome dele que nós fazemos pedido ao Pai. Aleluias, queridos. Então nós, aleluias,
oramos no nome de Jesus. E o Pai, Ele vem ao nosso encontro. O Pai nos atende. Aleluias. Diga para o seu irmão, o tempo de cantar chegou. Amém. Amém. Aleluias. Põe a mão na tua barriga. Aleluias. E diga, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, aleluias, que chegou o tempo de vir à luz aquilo que foi gerado pelo Espírito Santo na minha vida. Eu declaro, em nome de Jesus, este é o tempo e eu vou viver. Aleluia, eu declaro que o Senhor vai transformar toda a minha tristeza em alegria, toda a minha aflição em alegria. Diga uma alegria que não poderá ser tirada, em nome de Jesus.